Boa tarde, amados. O nosso tema de hoje é referente sobre línguas estranhas. O homem, com suas atitudes mirabolantes, querendo modificar os planos de Deus. Falar em línguas em nenhum lugar da Bíblia é apresentado como dom. Entendeu, amados? É apresentado como dom, pelo qual todos os cristãos devem esperar receber quando aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. E são, portanto, batizados no Espírito Santo. Na verdade, de todos os registros de convenções do Novo Testamento, apenas dois têm em seu contexto o falar em línguas. Falar em línguas era um dom milagroso que tinha um propósito específico por um certo período. Naqueles dias, lá naquele tempo, um certo período. Não era e nunca foi evidência do recebimento do Espírito Santo. A verdade sobre o dom de línguas. O cristão necessita falar línguas estranhas para demonstrar comunhão com Deus? Uma pessoa que começa a frequentar ou já frequenta algumas igrejas pentecostais e correntes religiosas, como a renovação crismática, católica, geralmente sente a necessidade de falar em línguas estranhas ou falar a língua dos anjos, pois esta é uma doutrina dessas denominações. Mas isso é realmente necessário para mostrar comunhão com Deus? Ao que parece, pelo menos, nessas denominações religiosas, a prática de falar em línguas estranhas é fundamental como uma prova de fé e de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, existe um lado triste dessa questão. As pessoas que não conseguem falar as tais línguas ficam aflitas, pois presenciam seus irmãos de igreja realizando tal feito, enquanto que com elas nada acontece. Por que estas pessoas não conseguem falar as línguas estranhas ou dos anjos? A resposta é simples, porque elas são sinceras, não sabem fingir ou simplesmente não se deixaram levar por ataques de heresia coletiva. Nota: se você achou pesada a afirmação acima, saiba que não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, pois precisamos mostrar a verdade das Escrituras, doa a quem doer. Se você é defensor dessa doutrina de línguas, não se perturbe com esse artigo. Leia até o final, pois Deus quer abrir seus olhos, bem como o seu entendimento. Se você quiser também, pode deixar a sua contra-argumentação a favor dessa doutrina nos comentários. Nós respondemos. Se voltarmos no tempo a partir do Éden, veremos que no princípio da humanidade havia apenas um idioma, uma língua, na qual Adão e Eva se comunicavam. Além disso, usavam esse idioma para se comunicarem com o Criador, bem como também, posteriormente, Eva falará com Satanás na forma de serpente e vice-versa. A história da diversificação das línguas, da linguagem humana, contada pela Bíblia, remota aos tempos da Torre de Babel, Gênesis 11, a qual foi símbolo de confusão, qual Deus separou os seres humanos por idiomas e os espalhou pelo mundo. Deus fez isso devido à vontade humana de gloriar a si mesmo em sua capacidade, ou seja, antes havia apenas um idioma e todos se entendiam, mas a partir daquele momento não seria mais assim. Agora, indo mais à frente, no Novo Testamento, temos algumas passagens bíblicas sobre os dons que o Espírito Santo derramou sobre aqueles que se convertiam e se tornavam discípulos de Cristo, também chamados isto de batismo do Espírito. E a passagem mais utilizada para tal é Atos 2, 1, 12. Um desses dons dados pelo Espírito Santo é o de falar em línguas estranhas ou falar em muitas línguas. Porém, para Deus sempre existe um propósito em qualquer coisa que Ele concede ao ser humano.
E esse dom não é diferente. Nele há um propósito muito maior que simplesmente sair falando aos ventos por aí. Vê 1 Coríntios 14, 9. Infelizmente, o pentecostalismo é a renovação crismática. Acabaram por se render à glossolalia, um fenômeno que também é tratado pela psiquiatria. Continuam gloriando-se justamente naquilo que Deus fez para não se gloriarem, falar em línguas estranhas. A consequência disso é que aqueles que não conseguem falar línguas estranhas ou língua dos anjos são vistos como cristãos de categoria inferior, que não possuem o Espírito Santo em suas vidas. Há também uma interpretação errônea da passagem de Romanos 8:9, que nada tem a ver com a questão de falar em línguas. Aliás, vamos ver aqui em Efésios 1:13, afirma que somos selados pelo Espírito Santo. A partir do momento em que cremos em Jesus, e não no momento em que falamos línguas estranhas, mesmo após Babel, com tantas línguas diferentes, o homem continuou se comunicando com Deus sem precisar de intérpretes, bem como Deus e os anjos continuaram falando aos homens em diversas ocasiões sem necessidade de tradução. Ou seja, as diferentes línguas são um problema para quem vive no mundo material e não no espiritual. São um problema de comunicação entre os homens, não entre Deus e os homens, ou anjos e homens. No dia de Pentecostes, Atos 2:1-12, Deus reverteu temporariamente o que havia feito em Babel, para mostrar que agora queria que seu povo pudesse novamente se entender e alcançar a graça. Os discípulos cheios do Espírito Santo falaram em diferentes línguas, e judeus de várias nações os ouviram falar, cada um em sua própria língua. Apesar de ter sido algo miraculoso, o texto deixa bem claro que não há ali qualquer menção de um idioma angelical ou estranho no sentido de um idioma espiritual, pois tratava-se de idiomas humanos, e a própria passagem lista as regiões onde esses idiomas eram falados. Vê Atos 2:8-11. A ideia é de alguém falar língua dos anjos foi tirada da primeira carta de Paulo aos Coríntios 13:1. Porém, nesse texto, Paulo, em momento algum, afirma ser capaz de falar língua dos anjos. Na verdade, ele usa a preposição como com uma conjectura, ainda que tentando explicar através de uma linguagem simbólica a representação de algo muito maior, o amor. Neste contexto, aqueles que criaram uma doutrina de língua ou idioma angelical, baseando-se no que o apóstolo Paulo falou, ainda não entenderam o que ele quis dizer e não sabem usar esse importante princípio de amor. É como uma criança que ganha brinquedo e prefere brincar com a caixa. Ainda na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, Paulo continua a tratar do tema na tentativa de mostrar qual era o verdadeiro princípio e propósito do dom de línguas, dando também algumas regras de conduta para o uso proveitoso desse dom. 1 Coríntios 14:2, neste versículo não há nada que indique língua dos anjos ou língua espiritual, mas o idioma desconhecido aos que escutavam. Para ficar ainda mais fácil de entender, veja o exemplo mais abrangente desse versículo. Porque o que fala em língua desconhecida, exemplo, japonês, não fala aos homens que estão ouvindo, senão a Deus, porque Deus conhece todos os idiomas, porque ninguém o entende em japonês.
Em espírito fala mistérios, porque está falando japonês com Deus em espírito. Obviamente, se algum irmão estiver falando com Deus em japonês, eu não vou entendê-lo, pois não falo japonês, ou seja, aquele diálogo seria um mistério para mim, mas não para Deus ou para os anjos, pois o idioma é algo restrito ao mundo físico, como dissemos anteriormente. O reino espiritual não tem dificuldades alguma em entender qualquer idioma humano. Capítulo 14 é bem extenso, por isso é importante que o leitor veja por si todo o contexto, pois vamos tratar apenas de alguns pontos importantes. É interessante também que os apóstolos sempre tratam o dom de línguas como sobrenatural, mas com o uso exclusivo às coisas naturais, ou seja, ele está dando orientações sobre idiomas terrenos e não celestiais. Dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. 1 Coríntios 14, 18 e 19. A regra direta que toda igreja deveria seguir. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso, pois 2, ou quanto muitos 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo, mesmo com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Não existe proibição de falar línguas. 1 Coríntios 14, 39. Mas deve-se usar este dom para profetizar, para pregar as boas novas da salvação e não para gloriar-se a si mesmo perante os outros na igreja. Existem outras passagens bíblicas que dão a estender que existe um idioma sobrenatural ou angelical e são usadas pelos que defendem a doutrina do dom de línguas de forma equivocada, porém todos são fáceis de explicar. Veja, 1 Coríntios 12, 4. Mesmo que este versículo esteja falando de alguma língua angelical, o que não parece ser, também fica óbvio que o homem está proibido de falar palavras nessa tal língua, pois são homens, não é lícito falar. Romanos 8, 26. Esse versículo não fala diretamente de uma língua, mas de intenções do Espírito em nós. Portanto, esses gemidos não são nossos, mas do Espírito. O dom de falar em línguas não é prova de comunhão ou batismo pelo Espírito Santo, pois na Bíblia há vários relatos de pessoas que receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas. E por quê? Porque nestas situações não era necessário. Veja alguns exemplos. No Novo Testamento, Lucas 1,15 e 41, Lucas 1,35, Lucas 1,67, Lucas 3,22, Atos 6,17, Atos 6,5, Atos 8,17, Antigo Testamento, Êxodo 31,1,3, Juízes 15,14, Samuel 10,10. Ademais, alguém já viu alguma passagem que mostra Jesus falando em línguas estranhas ou língua angelical? Não. Ele até poderia se quisesse, mas não houve necessidade e nem mesmo quis gloriar-se a si mesmo. Falar em línguas, evidência de ter o Espírito Santo? Resposta: há 3 ocasiões no livro de Atos em que fala em línguas e que falar em línguas era acompanhado pelo recebimento do Espírito Santo. Atos 2,4, 10,44, 47 e 19,6. No entanto, essas 3 ocasiões são os únicos lugares na Bíblia onde falar em línguas era uma evidência de receber o Espírito Santo. Por todo o livro de Atos, milhares de pessoas acreditam em Jesus e nada é dito deles falando em línguas. Atos 2,41, 8,5, 25,
16, 31, 34 e 21, 20. No Novo Testamento, não ensina em lugar ou algum que falar em línguas seja a única evidência de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo. Na verdade, o Novo Testamento ensina o contrário. Somos ensinados que todo cristão é convertido e tem o Espírito Santo. Romanos 8, 9, 1 Coríntios 12, 13, Efésios 1, 13, 14. Mas o que nem todo cristão fala em línguas, 1 Coríntios 12, 29 e 31. Mas todos apresentam os frutos do Espírito, que por sua vez comprovam seu batismo. Então, por que falar em línguas? Era evidência do Espírito Santo naquelas três passagens em Atos? Atos capítulo 2 registra os apóstolos sendo batizados no Espírito Santo e recebendo seu poder para proclamar o Evangelho. Os apóstolos eram capazes de falar em outras línguas para que pudessem compartilhar a verdade com as outras pessoas em suas próprias linguagens. Atos capítulo 10 registra o apóstolo Pedro sendo enviado a compartilhar o Evangelho com pessoas que não eram judaicas. Pedro e os outros cristãos primitivos, sendo judeus, teriam dificuldades em aceitar gentios, pessoas que não eram judaicas, na igreja. Deus capacitou os gentios a falarem em línguas para demonstrar que eles tinham recebido o mesmo Espírito Santo e que os apóstolos tinham recebido. Atos 10, 47 e 11, 17. Atos 10, 44 e 47 descreve ainda: Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram de circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recuar a água para que não sejam batizados? Estes que assim como nos receberam o Espírito Santo? Mais tarde Pedro refere-se a esta ocasião como prova de que Deus estava realmente salvando os gentios. Atos 15, 7, 11. Amém.